Por que frequentar uma casa espírita? O que eu procuro? O que eu pretendo encontrar? Cada um de nós, em algum momento da vida, somos tocados por uma inquietação interior. Às vezes vem silenciosa, outras vezes vem em forma de dor, saudade, medo, solidão. E diante disso tudo, vem a pergunta: o que está faltando em mim? É nesse momento que muitos procuram um templo religioso, no nosso caso, uma casa espírita. Alguns vêm por mera curiosidade, tudo bem. Outros vêm por necessidade. Talvez tenha sido uma indicação de alguém próximo. Ou talvez tenhamos vindo sem saber bem o porquê. Mas, no fundo, todos trazemos algo em comum, uma busca. Buscar um alívio, buscar um sentido, buscar a paz. E ao atravessarmos as portas de uma casa espírita, somos acolhidos, às vezes por mãos silenciosas, às vezes apenas por um olhar sereno, mas que nos diz: você não está só. Muitas pessoas chegam cansadas, carregadas de dores invisíveis. Outras vêm carregando luto ou o medo do futuro. Algumas enfrentam doenças no corpo, outras na alma. E é importante dizer: ninguém é julgado aqui. A casa espírita não é um tribunal, é um hospital da alma e uma escola para o espírito. Cada um chega como está e é convidado a seguir, pouco a pouco, como pode. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o evangelista Mateus nos lembra: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É esse o consolo que muitos procuram, mas não um consolo que nos mantenha na acomodação, e sim um que nos fortaleça para mudar, para seguir em frente. Muitas vezes pensamos que estamos perdidos, mas não estamos. Estamos sempre em meio a uma caminhada. E quando esse caminho se torna difícil, Deus envia pontes. E muitas das vezes, uma dessas pontes é a casa espírita. Lá aprendemos que somos espíritos imortais, que esta vida é apenas um capítulo na nossa história, que o sofrimento tem um sentido e que nada acontece por acaso. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas a cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Ou seja, estamos todos envolvidos em um processo de aprendizado. Ninguém está pronto, nem quem fala, nem quem ouve. Estamos todos a caminho. É por isso que a casa espírita não é um lugar de exigências, é lugar de construção. Cada palestra ou estudo é uma ferramenta. Cada passe é uma prece silenciosa. Cada gesto de caridade é um tijolo na edificação de uma vida melhor. Com o passar do tempo, vivenciando com o coração essas experiências, vamos como que enxergando a vida com outros olhos. Algo dentro de nós começa a mudar.
Podemos ressignificar, entender melhor o sofrimento, não só o nosso sofrimento pelo qual estamos passando, mas também o sofrimento de um amigo. Aprendemos a trabalhar o perdão. Teremos ajuda quanto ao entendimento de uma perda, por exemplo. Seremos como que convidados a reencontrarmos a fé. Não a fé cega, mas a fé raciocinada, como nos propõe Kardec. A fé é a mãe de muitas virtudes que conduzem ao bem. Ela é a base da regeneração. E aqui, aos poucos, também vamos entendendo que esse reencontro, essa transformação não é instantânea. Ela é um trabalho constante, diário, silencioso e amoroso. É por isso que, ao frequentarmos uma casa espírita, deixamos de buscar apenas respostas e passamos a buscar propósitos. Passamos a nos perguntar: como posso servir? O que posso fazer pelo outro? Como posso me tornar alguém melhor do que fui ontem? A doutrina espírita nos ensina que não há salvação sem caridade. E caridade, nos ensinamentos de Paulo, é paciente, é bondosa, não é invejosa nem orgulhosa. É a vivência prática do amor. E essa vivência começa nos pequenos gestos: escutar, compreender, perdoar e acolher. Frequentar uma casa espírita, portanto, não é apenas assistir a palestras, é participar de um projeto maior, é dizer sim ao convite do Cristo. Na seara espírita, esse convite ecoa em cada palavra, em cada passe, em cada estudo. E quando aceitamos esse chamado, passamos a caminhar não mais sozinhos, mas com o amparo de amigos visíveis e invisíveis. A espiritualidade amiga trabalha por nós, mas não no nosso lugar. Ela nos inspira, nos sustenta, nos guia, mas somos nós que damos os passos. E talvez seja esse o verdadeiro milagre, o esforço diário de se melhorar, de amar, de seguir, de fazer do próprio coração uma morada de luz, mesmo em meio às sombras. Portanto, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se já caminha há mais tempo, continue. Se está cansado, descanse, mas não desista. E se estiver em dúvida, pergunte, estude, experimente. A doutrina espírita não teme questionamento, pelo contrário, ela nos convida a fazê-lo. A casa espírita é o ponto de encontro entre quem sofre e quem quer servir, entre o que fomos e o que podemos ser, entre o consolo e a ação, entre a fé e a razão. E o mais bonito é que, ao frequentarmos esse ambiente de luz, descobrimos que aquilo que procurávamos no mundo já estava dentro de nós, só precisava ser despertado. E é justamente sobre essa luz, esse despertamento, que nós somos levados a acreditar na esperança. Como podemos cultivá-la, a esperança, de forma que ela se torne uma chama perene em nossos corações? A esperança não é apenas um desejo vago de que as coisas melhorem. A esperança é uma força da alma, uma confiança íntima de que, apesar das aparências contrárias, existe um propósito maior, uma bondade que rege o universo e que o futuro nos reserva algo de bom.
É a luz que teima em brilhar mesmo na mais densa escuridão. Como já falamos, em muitos momentos da vida, essa luz parece querer se apagar. Diante das dores, das perdas, das dificuldades que parecem intransponíveis, o desânimo pode bater à nossa porta. E aí perguntamos-nos, por que eu? Até quando? Existe algum sentido em tudo isso? São nesses momentos que a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, vem nos oferecer não uma esperança frágil, baseada em ilusões, mas uma esperança robusta, alicerçada na razão, na lógica e, acima de tudo, no amor de Deus por todos nós. O Espiritismo nos apresenta pilares sólidos que sustentam essa esperança renovada. Vamos refletir juntos sobre alguns desses pilares. A mortalidade da alma, a vida continua. O primeiro grande consolo que o Espiritismo nos traz é a certeza absoluta da imortalidade. Nós não somos apenas este corpo físico, temporário e frágil. Somos espíritos imortais, criados por Deus, destinados à perfeição e à felicidade. A morte do corpo não é o fim. É apenas uma passagem, uma transformação, a libertação do espírito para uma verdadeira pátria, o mundo espiritual. Pensar nisso já nos acalma o coração, não é mesmo? Saber que nossos entes queridos que partiram não deixaram de existir, mas que continuam vivos, progredindo e amando. Saber que os laços de afeto verdadeiro não se desfazem com a morte física. O amor é o elo que nos une através das dimensões da vida. E um dia todos nós nos reencontraremos. Essa certeza combate o medo da morte e a dor da separação definitiva. Ela nos dá a esperança de que a vida tem um significado que transcende essa breve passagem terrena. A justiça divina é a lei de causa e efeito. Nada é por acaso. Outro pilar fundamental é a compreensão da justiça divina. Deus, nosso Pai, é soberanamente justo e bom. Ele não castiga, ele educa. As dificuldades que enfrentamos, as dores que nos visitam, não são obras do acaso ou de um destino cego e cruel. O Espiritismo nos esclarece sobre a lei de causa e efeito. Colhemos aquilo que semeamos. Muitas de nossas aflições atuais são consequências das nossas próprias ações, pensamentos e sentimentos, desta ou de outra existência passada. Outras são provas, desafios que nós mesmos, como espíritos, escolhemos antes de reencarnar, para desenvolvermos virtudes necessárias ao nosso progresso. Compreender isso nos liberta da revolta e do sentimento de injustiça. Passamos a ver as dificuldades não como punições, mas como oportunidades de aprendizado e reparação. Sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece sempre os meios para superar as provas e que todo esforço sincero no bem, toda a dor suportada com resignação e fé será levada em conta em nosso benefício. A justiça divina garante: nenhum sofrimento é em vão quando bem aproveitado. A reencarnação, novas oportunidades para evoluir. Intimamente ligada à imortalidade e à justiça divina, temos a reencarnação. Que bênção maravilhosa, não é?
a possibilidade de retornar à vida corporal em novas existências para continuar nosso aprendizado, reparar erros passados e desenvolver nosso potencial. A reencarnação explica as aparentes desigualdades sociais e intelectuais, as simpatias e antipatias, as aptidões inatas. Tudo tem uma razão de ser na longa jornada evolutiva do espírito. Ela nos enche de esperança ao mostrar que sempre há um tempo para recomeçar. Não importa quão grandes tenham sido nossos erros, a bondade divina sempre nos concede novas chances. A cada existência, temos a oportunidade de fazer diferente, de amar mais, de aprender mais, de nos aproximarmos da felicidade que almejamos. A reencarnação é a prova do amor infinito de Deus, que jamais desiste de seus filhos. É como estar em uma grande escola, onde cada vida é uma série diferente, com as novas lições a aprender. O amparo espiritual. Nunca estamos sozinhos. Por fim, mas não menos importante, o Espiritismo nos revela que nunca estamos sozinhos em nossa caminhada. Desde o nosso nascimento, temos ao nosso lado um anjo guardião, um espírito protetor dedicado. Além dele, outros espíritos benfeitores, familiares e amigos que já partiram para o plano espiritual, também podem auxiliar-nos com suas vibrações de amor e de intuições. E como acessar esse amparo? Através da prece. A prece sincera, feita com fé e humildade, é um canal direto de comunicação com o alto. Saber que somos amparados, que mãos invisíveis nos sustentam e nos guiam, nos traz uma imensa segurança e renova nossa esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. A imortalidade da alma, a justiça divina, a reencarnação e o amparo espiritual são faróis luminosos que o Espiritismo acende em nosso caminho, dissipando as sombras do medo, do desespero e da falta de sentido. Compreender esses princípios transforma nossa visão de vida. Deixamos de ser barcos à deriva em um mar de acasos e passamos a ser viajantes conscientes que sabem de onde vieram, porque estão aqui e para onde vão. Essa compreensão nos traz a verdadeira esperança. A esperança que nos consola na saudade, nos fortalece na prova, nos guia na dúvida e nos impulsiona ao progresso constante. Não é uma esperança passiva, de quem apenas espera que as coisas melhorem, mas uma esperança ativa, que nos convida a sermos co-criadores de um futuro melhor, para nós e para o mundo, através de nossas ações no bem, de nossa reforma íntima, da prática da caridade. Lembremos-nos sempre, Deus nos ama infinitamente. Suas leis são de amor e justiça, visando sempre o nosso bem. Nunca estamos sozinhos. As dificuldades são lições, as dores são remédios para a alma. E o futuro nos reserva a felicidade, que conquistaremos passo a passo, com esforço, fé e, acima de tudo, esperança. Que possamos, ao final da nossa jornada, do nosso dia, terminar com essa chama de esperança ainda mais viva em nossos corações. Que ela ilumine nossos passos, nos dê coragem para enfrentar as lutas e nos inspire a sermos instrumentos de consolo e de esperança
para aqueles que cruzarem o nosso caminho. Muito obrigado. Fiquem com Deus.